Os novos desdobramentos dos crimes socioambientais que afetaram as cidades de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, devem continuar como foco da nova composição da Câmara dos Deputados. A tragédia em Brumadinho, o rompimento da barreira em Brumadinho, completou 4 anos no dia 25 de janeiro. Sem punição de ninguém, de nenhum responsável pelas 270 mortes, 3 pessoas ainda continuam desaparecidas. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. O deputado foi relator da CPI de Brumadinho e também coordenador da Comissão Externa sobre a repactuação do acordo judicial do crime da Vale em Brumadinho, em Mariana, né, deputado? Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta e eu começo perguntando ao senhor por que tanta demora em punir os responsáveis por essas tragédias? Pois é, essa é a pergunta que os atingidos fazem. Por que tanta demora? No caso de Brumadinho, são 4 anos. Agora, dia 25 de janeiro, completaram os 4 anos. Eu estive lá em Brumadinho, participei do ato onde eles pedem justiça e pedem celeridade na justiça. Na verdade, este caso, ele ficou para ser julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então já tem 4 anos que o Tribunal de Justiça, analisando a denúncia do Ministério Público Estadual, vem analisando o caso. E agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fórum para o julgamento não é mais o Tribunal de Justiça de Minas, mas sim a Justiça Federal. Então isso foi remetido à Justiça Federal. Nós perdemos 4 anos daquele contexto jurídico que já estava sendo realizado de análise do caso para o julgamento. Deputado, e essa mudança, por pouco, a gente não tem aí a prescrição dos crimes, né? Exato. Que a denúncia foi aceita agora pelo Ministério, pela Justiça Federal, aliás, da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. Né? Exato. Foi, inclusive, necessário que a ministra Rosa Weber, que é presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, fizesse um alerta sobre a possibilidade dessa prescrição. O Ministério Público Federal, então, apresentou a denúncia para a Justiça e agora a Justiça Federal acatou a denúncia. Então, vai retomar todo o processo de julgamento, mas pelo menos sem a prescrição. Isso será feito agora pela Justiça Federal. É bom lembrar que no caso de Mariana, que foi outra tragédia criminosa que aconteceu antes, 7 anos e meio atrás, no caso de Mariana também não tem ninguém punido. Lá, até pelo contrário, muitos foram absolvidos do crime que cometeram. Nem a Vale, nem a BHP Bilto, que compunham então a Samarco no crime de Mariana, tiveram punição ainda do ponto de vista de crimes ambientais e mesmo as pessoas responsáveis por aquele crime. Então nós não queremos que em Brumadinho aconteça a mesma coisa. Deputado, e não tem como a gente não questionar não ter nenhum responsável punido ainda. Porque o que o senhor atribui essa falta de agilidade aí na justiça para que sejam punidos os responsáveis, né? 2 tragédias, só em Brumadinho, 270 mortos, né? Olha, e todos os relatórios de CPIs, também relatório da Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais que analisaram o caso, todos foram unânimes em dizer que aquilo foi um crime. Esse aqui é o relatório da CPI de Brumadinho, que eu fui o relator. Isso aqui é um quadro muito bonito, depois nós vamos inclusive fazer a doação, o artista fez a doação para a Câmara e nós vamos colocar este quadro aqui em exposição. É o Brumadinho tentando entregar uma flor para Mariana, no meio da lama. Então isso foi um quadro trágico. E todos os relatórios nós indiciamos os responsáveis. Quando a gente diz que é crime, não é retórica, palavras ao vento, não. Foi comprovado nos relatórios que houve crime. As empresas sabiam que esse rompimento ia acontecer. Era o mais provável. E mesmo assim deixaram 270 pessoas debaixo da barragem, num refeitório a poucos metros do rompimento, ou seja, houvesse o rompimento, ninguém tinha chance de sair de lá como não teve. Então foram 270 pessoas que foram mortas, aliás, 272, porque tinham 2 mulheres grávidas. Então não é possível que isso fique sem punição. Nós vamos, inclusive, eu estou propondo uma comissão especial, uma comissão externa, que possa estar analisando este caso. Eu conversei isso com o presidente Arthur Lira, nós tivemos um jantar com a bancada de Minas com o presidente Arthur Lira e eu toquei nesse assunto. Nós já temos assinaturas suficientes para retomar
esse debate durante essa próxima legislatura. Essa também é outra questão, né, deputado? Com o início da nova legislatura, é um trabalho que precisa ser retomado e aí precisa ser recriada, por exemplo, essa comissão externa que o senhor é coordenador. Como é que vai se dar esses trabalhos, o andamento desses trabalhos, agora com o início da nova legislatura? Pois é, vou apresentar o requerimento já no dia 1º, já combinado com a bancada de Minas, estou procurando também os deputados do Espírito Santo, no Brasil inteiro, mas esses 2 estados foram afetados no crime de Mariana. E no caso de Brumadinho, né, a bancada de Minas tem interesse que isso seja agora a análise feita, porque houve um acordo e esse acordo não está sendo na totalidade cumprido. Então nós queremos ver se as famílias vão ter reparação, como é que anda a questão ambiental. No caso do rio Paraopeba, lá em Brumadinho, continua completamente poluído, problemas de saúde aparecem, as empresas, ou a empresa, né, a Vale principalmente, não solucionam diversos problemas, enrola as pessoas, há muita reclamação. Então nós vamos fazer o acompanhamento destes casos através dessa comissão externa. Essa comissão vai ver também a repactuação do crime de Mariana. 7 anos e meio, não tem uma casa que foi entregue ainda que foram atingidos, para se ter uma ideia da morosidade. Então, evidentemente, isso não pode ser esquecido pela Câmara Federal. Nós vamos fazer essa comissão externa, vamos pedir ao presidente que nomeie, vamos escolher coordenador, relatores e vamos continuar fazendo acompanhamento durante essa legislação. Deputado, e a importância da Câmara continuar acompanhando esses casos, né, tanto de Mariana como de Brumadinho? A Justiça já aceitou a denúncia do Ministério Público em relação a Brumadinho, por exemplo, mas, na opinião do senhor, a importância da Câmara, dos deputados continuarem acompanhando, fiscalizando, então, esses 2 casos, né, de Brumadinho e Mariana? Isso, tanto do ponto de vista penal, ambos os casos, esse caso de Brumadinho, que agora vai ser analisado pela Justiça Federal, nós vamos fazer o acompanhamento, pedir celeridade, né, fazer audiências públicas, demonstrar como que está a situação e a necessidade de não manter impunidade e também nas outras questões, além das questões penais, a questão ambiental, como é que anda o Rio Doce, até hoje o Rio Doce não se recuperou, pescadores não podem pescar, né, aqueles que se alimentam de peixe adoecem. Nós vimos agora lá no Amazonas aquele caso dos Yanomamis, que é mercúrio que vai, neste caso de Minas é minério, também é prejudicial à saúde. Muita gente apresenta na pele uma alergia constante, respiratório. Então tem muitas também questões, né, que têm que ser levantadas e acompanhadas. Tá certo, deputado Rogério Correia, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo aí essas informações sobre esses 2 casos, essas 2 tragédias, né, em Brumadinho e também Mariana, com o rompimento das barragens. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e vamos desejar, né, que a gente possa ajudar o nosso povo de Minas Gerais e do país contra esses arbítrios. Tem 2 projetos apenas para concluir, importantes também, que estão no Senado e foram aqui aprovados de lei, que é a Política Nacional dos Atingidos de Barragem, de proteção aos atingidos, que nós queremos e estamos exigindo do Senado aprovação rápida para entrar essa legislação em vigor. E a segunda, que é o crime de ecocídio. Então, considerar estes crimes ambientais como crimes de ecocídio, também já aprovado na Câmara e nós queremos aprovar no Senado. Tá certo, deputado. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. A gente fica por aqui e até a próxima.